Então, pessoal, as malformações ou anomalias congênitas, também chamadas de monstros fetais, têm uma casuística em todo o mundo. Ela ocorre, né? No Brasil não é diferente, e elas podem causar aborto, morte neonatal e grandes perdas produtivas consideráveis na criação de ruminantes, tá certo? Aqui eu tenho um dado que ele é um pouco antigo, mas a gente pode também utilizar na nossa realidade atual, que é a ocorrência de defeitos congênitos em bovinos e ovinos está estimada entre 0,2% e 3%, e 0,2% e 2% respectivamente, em todo o mundo, e seu conhecimento depende da frequência com que os mesmos são estudados e descritos. Por que eu trouxe aqui essa parte da literatura aqui? Porque assim, embora esse número pareça ser pequeno, mas não é, né? Quando a gente bota para um quantitativo, ainda mais que nós somos o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, né? Nós temos também uma grande expressividade na criação de bubalinos, caprinos e ovinos. Tem-se um grande número de animais sendo acometido pelas malformações, pelas alterações congênitas e também, né, chamado de monstros fetais. Enfim, isso aqui nos mostra, pessoal, que ocorre, tá? Não é tão raro assim, mas como não tem uma casuística tão grande também, um dos problemas das malformações é que por isso não tem-se muito estudo ainda registrado na literatura, e aí por isso também não se tem muito conhecimento sobre as malformações, sobre essas alterações que ocorrem nesses animais. Com isso, né, esse desconhecimento, às vezes o diagnóstico ele é feito errado, não se tem um cuidado de controle e prevenção, né, da ocorrência, como a gente vai ver agora aqui nessa aula, vários fatores que podem induzir, que podem ser fatores de riscos para a ocorrência dessas malformações. E o que causa essas malformações e quais são os fatores de risco para isso podem ser tanto de natureza genética, né, intrínseca aos animais, como doenças hereditárias e consanguinidade, né, passando por herança genética, mas também fatores ambientais que vão influenciar também é, na transmissão dessa informação genética, né, mas isso advindo de algum fator extrínseco ao animal, né, como agentes teratogênicos, agentes que vão causar essas malformações, agentes infecciosos como o vírus da diarreia viral bovina, deficiências nutricionais, plantas tóxicas como a jurema preta, né? Agentes químicos também, enfim, todos esses fatores podem induzir a ocorrência das malformações. E a interação de ambos também, uma predisposição genética mais esses fatores ambientais, isso pode aumentar a chance da ocorrência das malformações. E como malformações congênitas mais frequentes que observamos na rotina clínica, né, observamos animais com hidrocefalia, hidranencefalia, microcefalia, dicefalia, anencefalia, ciclopia, espinha bífida, aprosopia, agnatia, bragnatia, fenda palatina, atresia anal e malformações cardíacas, né? Então, muitas dessas alterações, dessas malformações, a gente observa que são malformações graves que comprometem a vida do animal. Muitas das vezes tem uma incompatibilidade com a vida, então o animal ou nasce morto ou logo após o nascimento, poucas horas, ou até mesmo consegue ainda sobreviver alguns dias, depois ele vem a óbito. Então aqui nessa imagem a gente vê, né, um animal com ciclopia, um animal com hidrocefalia, com é, parte de víscera exposta, animal com duas cabeças, né? Enfim, todas essas alterações, essas malformações são incompatíveis com a vida. Então, para o diagnóstico não tem muita dificuldade, né? Primeiro a gente vai ver já nessas alterações reconhecidas clinicamente, facilmente a gente já vê que tem uma alteração aí, né? Então isso já é uma malformação, uma anomalia, desculpa. E também o pessoal chama muito de monstros fetais, né? E para o diagnóstico disso também, em consequência dos agentes ambientais, né, como a gente já falou, a gente tem que fazer uma investigação. Então tem que buscar dados do histórico, né, na anamnese, detalhar bem direitinho qual que é a epidemiologia, né, onde é que os animais são criados, como são criados, né, se tem algum fator que pode estar ocorrendo doenças no rebanho, doenças virais, né, uma investigação no ambiente, se tem presença de plantas tóxicas, qual tipo de medicamentos que estão utilizando, né, enfim. Da questão genealógica também,
observar essa herança genética, se já teve esse problema no rebanho ou não, se tem algum defeito genético sendo passando, e o manejo reprodutivo, se está tendo consanguinidade, o manejo de forma geral sanitário, na questão de administração de medicamentos, no nutricional, se está faltando algum elemento necessário à nutrição desses animais ou não. Então tudo isso tem que ser bem investigado para a gente poder diagnosticar, né? Então a prevenção dessas malformações, dessas anomalias, basicamente é por volta em cima de manejo, né? Evitar os fatores de risco que podem causar essas anomalias, né? Então, evitar consanguinidade, evitar que esses animais tenham acesso e consumo de plantas tóxicas, evitar fazer manejo sanitário correto, para que os animais também não tenham contato com esses agentes infecciosos, agentes químicos, cuidar na administração de medicamentos. Tem alguns medicamentos que são teratogênicos, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Deficiências nutricionais, não deixar que os animais passem por privação de alimento, não tenha essa deficiência. Enfim, tudo se baseia no manejo. Se você cuida do animal, do seu rebanho de forma geral, cuidadosa, né? Manejo sanitário, nutricional, reprodutivo, enfim, é muito difícil que ocorra essas anomalias, né? Lembrando que esses são os mais fatores de riscos, né, ambientais. A gente tem que lembrar também da questão individual, da herança genética. Se tiver algum animal passando isso, você tem que retirar ele do rebanho, né, para que não perpetue essa informação genética para outra prole. Bem, pessoal, então, literatura utilizada recomendada sempre é a literatura clássica da boiatria, né? Também o artigo sobre esse assunto que eu vou passar para vocês e continuem estudando. Até a próxima aula, pessoal!